Olá, seja bem-vindo a esse podcast cujo tema é Prevenção do Suicídio, abordagem e como mitigar o risco. Esse podcast aqui é uma realização da Abrata dentro do projeto Inspirando Pessoas e conta com o apoio da Takeda, da Daiichi Sankyo Brasil e da Viatris. O meu nome é Fernando Fernandes, sou médico psiquiatra do Conselho Científico da Abrata e para conversar comigo sobre isso eu tenho uma das maiores especialistas do Brasil sobre o tema, a minha colega a doutora Alexandrina Meleiro, que também é minha colega no Conselho Científico da Abrata. Doutora, muito obrigado por estar aqui para falar com a gente desse tema que me é tão caro, né, que é a prevenção do suicídio. Nos é tão caro, né? Somos dois defensores de falar sobre esse tema pela importância que ele tem para a humanidade como um todo. E por falar nisso, eu já queria começar nossa conversa esquentando com relação a isso. Por que é importante falar sobre esse tema, doutora? Eu vou à mão contrária. Por que não seria importante falar de uma coisa que nós podemos prevenir, diminuir a mortalidade por um comportamento que tem como se tratar, como se identificar antes? Por que não falar? Então vamos falar. Falar porque os números assustam e muito. Se nós olharmos as taxas, não agora que estamos em época de guerra, mas se nós olharmos em outras épocas de tranquilidade, a taxa de maior mortalidade é do suicídio, onde ele chega, por exemplo, no Japão, a mais de 24 mortes por 100 mil pessoas. No Brasil, nós temos em média 5,8 mortes por 100 mil pessoas. Vocês podem dizer assim, puxa, mas é pequeno. Mas se nós olharmos em número absoluto no Brasil, é um número alto. Mas só para explicar para o pessoal, isso é por ano, né? Por ano, opa, bem lembrado. Isso é por ano. Desculpa aí a minha falha, porque a gente está tão acostumado, né? A falar para um público que entende que a taxa de suicídio a gente mede por 100 mil habitantes, mas que em número de mortes absoluto é um número grande. E o mais interessante, ou mais trágico, é que assim, desde 2006, a Organização Mundial de Saúde vem fazendo todo um movimento para reduzir a taxa de suicídio. E 87% dos países ligados à Organização Mundial de Saúde conseguiram reduzir em 10% ou mais. 17% não reduziu, e o Brasil está no meio disso. Eu acho que esse é o principal motivo. Tem que se falar no mundo todo, mas no Brasil algo que assusta um pouco os especialistas é isso, que no mundo em geral está reduzindo e no Brasil está aumentando. Então esse é um motivo a mais para a gente falar sobre o tema. E um outro motivo, doutora, que eu queria levantar é que assim, a prevenção do suicídio e a mitigação dos riscos é algo que não depende só dos especialistas, de jeito nenhum, porque uma ínfima minoria das pessoas que estão em risco, só o topo da pirâmide, que vai encontrar um profissional de saúde, quiçá um profissional de saúde mental, quiçá um médico psiquiatra, né? A grande base das pessoas que estão em risco, ou até mesmo que já estão dentro do comportamento, do espectro do comportamento suicida, essas pessoas não vão ter contato com um profissional qualquer, muito menos um profissional especialista no tema. E onde eu quero chegar? Que isso aí depende de todos, então. Encontrar, desconfiar que isso possa estar acontecendo e prestar algumas atitudes, prestar alguma solidariedade, alguma ajuda naquele momento, cada qual no seu galho, né? Lógico, a ajuda de uma pessoa leiga, de um familiar, é diferente da ajuda que um profissional pode prestar para uma pessoa que está em risco. Mas todos devem estar conscientes sobre o tema e encontrar o seu papel nessa prevenção. Isso é importante o que você fala, porque o suicídio é multicausal, mas se as pessoas tiverem que à volta, olhando, observando alterações de comportamento, determinadas frases, atitudes, vai poder auxiliar. É a mesma coisa que eu cruzar com você, Fernando, de repente eu te olho e você aparece com uma bola, de repente, grande no rosto. Eu vou dizer, nossa, Fernando, o que aconteceu com você? Você vai dizer, Alexandrina, é um abscesso no dente, não, eu machuquei, eu estou com uma glândula da saliva aumentada, inflamada. Então, eu vou te mostrar que tem alguma coisa errada. Se a gente faz isso para um monte de coisas, por que não podemos fazer isso para determinados comportamentos que podem estar estranhos, pode estar suspeito,
para as pessoas nós darmos o alerta. E aí a gente entra na questão do preconceito, do estigma, de falar da saúde mental e particularmente da doença mental. Se fala da saúde, mas a gente tem que falar da doença. Mas ao falar da saúde e da doença, a gente tem que falar do comportamento. Que comportamento? O que aconteceu com a pessoa? O que está acontecendo para que eu possa perguntar para ela, você precisa de ajuda? Você está passando por alguma dificuldade? Você me parece triste, você me parece isto, aquilo, para que a gente possa, de fato, modificar algo que tem como a gente solucionar. Pois é, e nisso eu queria levantar aqui já a questão dos fatores de risco. Quais são os principais fatores de riscos? Tem um que é campeão disparado, né? Queria começar por ele. Qual é o principal fator de risco para o comportamento suicida? Pode começar, já que você quer começar. Posso começar? Então, que é a presença de algum transtorno psiquiátrico, né? Mas há pesquisadores que falam que mais de 90% dos casos poderia ter sido identificado ou foi identificado algum transtorno psiquiátrico. Há pesquisadores que falam 99%, há pesquisadores que falam que virtualmente 100% dos casos estaria associado a algum transtorno psiquiátrico. Independente de ser 90, 99 ou 100, o fato é que é o principal fator de risco associado ao comportamento suicida, a presença de algum transtorno psiquiátrico. Entre os transtornos psiquiátricos, tem um que se destaca, que é a depressão. Por dois motivos. Primeiro, porque a depressão aumenta de fato o risco de suicídio, e segundo, a depressão é muito prevalente. Prevalente acontece muito na sociedade. 18% das pessoas ao longo da vida terão um episódio depressivo, aproximadamente metade delas terá episódios recorrentes ao longo da vida. Então, depressão, ela acontece muito e aumenta o risco. Mas tem outras também doenças psiquiátricas associadas ao risco. Quais sejam, doutora? Então, a segunda de maior acontecimento são a dependência, abuso de substância, principalmente o álcool, a cocaína, a cannabis. Todas as dependências drogas aumentam. E se nós temos associado um quadro depressivo e, por exemplo, abuso de substâncias, isso exacerba mais ainda o risco de risco de suicídio. E é onde nós temos que tomar cuidado. Se a pessoa está deprimida, ela não deve fazer uso de álcool ou de outras substâncias, porque aumenta. E muitas vezes ela começa a fazer uso de substância para diminuir o desconforto. Em segundo lugar, vem aí a esquizofrenia, que também é importante, e também os transtornos de personalidade, dos quais o transtorno amoral, o transtorno narcísico e o transtorno borderline. São os 4 pontos de maior de doença mental. Mas eu gosto de frisar, porque às vezes alguém que está nos assistindo, Fernando, tem doença mental. Eu falei, então eu tenho risco? Não. Felizmente, grande parte das pessoas que têm alguma doença mental, algum transtorno mental, nunca pensaram nem pensarão em suicídio. Por isso que a gente está falando, porque a gente não quer que eles cheguem a pensar. Apesar de ter a doença, o tirar a vida está longe da próstata dele, porque eles têm fatores de proteção. Eles têm filhos, eles têm família, eles têm um casamento estável, têm um trabalho, tem uma série de coisas que os protege. Agora, você frisou muito bem no começo, ter doença mental favorece aí a pessoa pensar em tirar a própria vida. Exatamente. E a gente não pode esquecer também do transtorno bipolar. Muitas pessoas que seguem a Abrata, né, são pacientes ou familiares de pacientes com transtorno bipolar. E diante de todos esses transtornos, por que a depressão, mesmo quando a depressão não é o transtorno principal, ela é importante? Porque nesses transtornos, é na vigência de sintomas depressivos que o risco está aumentado. Então, por exemplo, se uma pessoa usa substâncias e está se divertindo numa rave, não é nesse momento que o risco de suicídio é aumentado. O risco vai ser quando ela estiver apresentando sintomas depressivos, depois de um rebote ou quando está sofrendo as consequências do uso. No transtorno bipolar, normalmente não é na euforia, normalmente é quando está numa fase depressiva e assim por diante. Então, todos esses transtornos são importantes. A senhora falou uma coisa que eu acho fundamental também. O uso de substâncias isoladamente é um fator de risco, mas associado a outros transtornos potencializa. Então, se a gente conhece alguém, se a gente convive com alguém que está nessa circunstância, o risco está aumentado, né? E em todos esses transtornos, a presença de sintomas depressivos ela é fundamental. E a senhora já levantou uma lebre que a gente falou desse principal fator de risco.
do ponto de vista médico-psiquiátrico, mas há fatores de risco e de proteção também sociais, que são muitos que a gente tem que prestar atenção. Eu queria conversar sobre isso um pouco. Veja bem, assim, quando você me fala de fatores sociais, fatores de risco, uma coisa importante atualmente é o trabalho. Se eu estou trabalhando, é um fator de proteção. Né? Por muito tempo, desde que eu me formei lá na década de 70, todos esses anos, fator de desemprego era uma questão alta no ponto de suicídio. Só que nas últimas 2 décadas isso vem mudando o cenário. Se a pessoa não está bem no ambiente do trabalho, se ela sofre burnout, ou se ela tem algum problema, né, como bullying, cyberbullying, no próprio ambiente de trabalho, isso passa a ser fator de risco. Tanto que aumentou muito o suicídio no ambiente de trabalho. Então, nós temos que estar alerta. O mesmo fator que é de risco, ele é de proteção se eu estou estável. É a mesma comparação que eu faço, por exemplo, com o casamento. Eu ia te falar isso, porque o casamento pode ser um fator de proteção, mas pode ser um fator de risco também. Então, é essa contingência, né? Por que a gente fala, não, o casamento é fator de proteção? Se o casamento, ele é harmônico, se está de bem. E o que nós vimos nesse período de pandemia, assustadoramente, registrado em cartório, aumentou em mais de 30% o divórcio. Por quê? O conviver junto, que antes eu saía para trabalhar, o parceiro saía para trabalhar, ninguém se via, ficava convivível. Na hora que ficou todo mundo num pequeno espaço, aumentou as brigas. Então mostra que estava em desarmonia. E isso pode favorecer fator de risco. O mesmo para a violência doméstica para com a figura feminina, com a figura da mulher, que também é fator de risco para o suicídio, assim como a violência para com o idoso e também com a criança, que a gente vê que isso na pandemia ficou muito exacerbado. Quando a gente fala de fatores também sociais, além do emprego, estar empregado ou desempregado, estar trabalhando e se está bem no trabalho ou não e burnout, a gente tem que pensar, por exemplo, a situação social e econômica. Pessoas de mais baixa situação econômica ou muito alta estão os grupos de mais risco. Né? A gente acha, não, o pobre não vai pensar em morrer. Pensa sim, porque as condições são, assim como pessoas de alto nível também pensam muito em suicídio. Mas é sempre importante porque nunca é um único fator. Eu posso não ter dinheiro, estou ali na classe pobre, mas estou feliz. No meu espaçozinho, estou bem. Eu posso estar numa mansão e estar feliz, mas eu posso estar num desses 2 lugares e não estar. Então, são outros fatores que passam a fazer parte. E é importante que a gente considere, quando fala de suicídio, a questão do sexo, masculino e feminino. Nós vemos que... Isso é bem interessante. Infelizmente, os homens se suicidam 2, às vezes até 3 vezes mais, conforme a população estudada, do que as mulheres. As mulheres tentam mais suicídio, mas os homens, infelizmente, conseguem mais a letalidade. Isso tem muito a ver com a cultura, porque o homem não encontra espaço para dizer da sua fragilidade, das suas emoções, assim como a testosterona, que faz com que eles tenham comportamento mais agressivo. Uma maior letalidade dos meios, né? Isso. Do que as mulheres. Então, isso é uma coisa que confunde as pessoas. As mulheres acabam tentando mais o suicídio, a forma com que elas tentam é de menor letalidade, e os homens, apesar de tentar menos, acabam tendo esse final triste com mais frequência, porque a letalidade, a agressividade dos meios com que eles tentam é maior. Isso na população feminina a gente tem que tomar conta de 2 pontos. Houve trabalhos importantes antes da pandemia que na China as mulheres se suicidam mais do que os homens, pela cultura chinesa. Levou-se anos, quando eu me formei, não se falava em suicídio na China, era proibido. Depois de muito tempo, um estudioso inglês foi para lá e conseguiu mostrar de que a taxa nas mulheres, principalmente mulheres da população rural, o índice de suicídio por causa da cultura é muito alto. E também a mulher médica. Ela tem fácil acesso ao meio e acaba tendo letalidade alta. O médico homem, na população geral, ele é 2 vezes mais frequente o suicídio do que na média dos homens. A mulher, ela chega a ser 4 vezes mais do que as mulheres da população geral, o que é bastante assustador. Em alguns lugares, por exemplo, na Austrália, teve um estudo e mostrou que as mulheres se suicidam até mais do que os homens. Então,
mulher na China e mulher médica são fatores de risco, por isso a gente tem que dar um alerta importante. Por falar em fatores de risco relacionados à profissão, né? A senhora já citou uma profissão que tem muito risco, que é médico, é uma profissão que infelizmente o suicídio acontece mais que a média, e também policiais acabam tendo um risco maior. Por que isso acontece, doutora? Veja bem, são vários fatores, nunca é um único, né? Dependendo, assim, não só os policiais, mas pessoas também do Exército. Primeiro motivo é ter acesso ao meio. E é um meio bastante letal, né? E é um meio, infelizmente, até porque eles têm prática, têm treinamento, é um meio bastante letal. E segundo, pelas próprias conjunturas do trabalho, aquilo que eu falei, nem sempre o trabalho é fator de proteção. Então, como o trabalho no meio policial está muito, infelizmente, prejudicado, também como no Exército, às vezes vão para as fronteiras, entram em contato com drogas, longe de família, tudo isso faz com que aumente e muito a questão do suicídio entre a polícia militar e o próprio Exército. A gente tem feito aí atuações nas duas populações, tanto na polícia militar quanto no Exército, para reduzir o número. Assim também como no meio médico, a gente tem atuado bastante para que a gente possa reduzir essas cifras. Doutora, acho que uma coisa importante para falar para quem está vendo a gente está trazendo bastante informação. E parece que o tema é complexo. Não só parece, é complexo mesmo, porque como a doutora falou, é algo multifatorial. Nunca todas as variáveis estão na nossa mão. Mas o que a gente faz? A gente tenta levantar quais são os fatores de proteção e quais são os fatores de risco para a gente tentar melhorar os fatores de proteção e tentar diminuir ou até extinguir os fatores de risco. E muitas vezes o imponderável acontece e as coisas acontecem de uma maneira inexorável. Nunca tudo está na nossa mão, o que denota muito a nossa impotência sobre esse tema e porque muita gente também não quer abordar isso. E para ficar claro para o pessoal, diante dessa complexidade, né, tem muitos fatores de risco, muitos fatores de proteção, é multicausal, mas uma coisa a gente já começou falando, que é assim, detecção precoce dos transtornos psiquiátricos e tratamento adequado. Qual tratamento? Aquele que for mais adequado para o paciente, para o transtorno, para o contexto da vida dele, né? E o outro que eu queria falar, que a gente já falou aqui, mas eu queria deixar bem claro para o pessoal, que é a questão dos vínculos. Olha que interessante, a senhora falou, um casamento disfuncional pode ser um fator de risco, mas um bom casamento é um fator protetor. Um emprego disfuncional, com assédio ruim, pode ser um fator de risco. Desemprego pode ser um fator de risco. O emprego pode ser protetor. Então, eu acho que dá para a gente pôr um denominador comum nisso tudo, a questão dos vínculos. Um vínculo empregatício bom protege contra suicídio. Um vínculo de conjugal bom protege contra suicídio. Um vínculo familiar mais geral bom protege contra suicídio. Até um vínculo na tua igreja, na tua comunidade de bairro, protege contra suicídio. No entanto, vínculos inadequados, disfuncionais, ruins, podem ser um fator de risco. Será que a gente pode pôr esse denominador comum? Não só pode, como devemos fazer e enfatizar para quem está nos ouvindo, Fernando. É muito importante que a gente dê maior ênfase na proteção. Toda vez que nós criamos anticorpos contra um vírus, contra uma bactéria, contra qualquer coisa, nós estamos mais protegidos. Então, o nosso anticorpo para o comportamento suicida é fatores de proteção. Então, assim, tudo o que você acabou de resumir muito bem agora, né, o casamento que pode estar de um lado ou do outro, o trabalho de um lado ou de outro, toda a situação financeira, por exemplo, não é quanto eu ganho, mas que planejamento eu faço dos meus gastos. Porque eu posso ganhar 5, ganhar 10, ganhar 50 e não saber me planejar, eu vou estar sempre em dívida financeira. Exato, eu costumo dizer que você pode ganhar 1, 2 ou 10 e ser miserável igualmente ganhando 1, 2 ou 10, é verdade. Né? Então, assim, tudo isso são fatores de proteção. Então, eu ter, por exemplo, uma perda financeira, isso pode ser fator de risco. Então, eu tenho que aprender a gerenciar minhas finanças, a saber não ter impulsos de gasto, de jogos, de coisas assim, o planejamento. Então, tudo quando a gente planeja é importante como fator de prevenção. E o que nós temos visto, nós estávamos conversando no nosso intervalo, né, sobre um fator de proteção importante. Filhos, né, se a família está harmônica, a mãe, o pai, vai ter como vínculo protetor o ter filhos. Eu não vou
dispor da minha vida, tentar contra a minha vida por causa dos meus filhos. E outro fator que nós temos visto, e muito, eu tenho presenciado isso muito no meu consultório, são os pets. O amor pelo meu cachorro, pelo meu gato, às vezes por algum outro bicho, faz com que não queira. Não, eu não vou fazer isso porque minha avó não suportaria. Então, assim, os vínculos familiares. E nós falamos em outra oportunidade, espero que as pessoas assistam tudo que a Brata está fazendo nessa, inspirando pessoas, nós falamos o quanto é importante vínculos sociais. Um estudo que já tem 70 anos da Harvard fala que o maior fator de proteção para a longevidade é ter amigos. Um fator de proteção para o risco de suicídio, comportamentos, é ter amigos. Não, mas eu tenho tantos no Facebook, tanto no Instagram, não sei o quê. Não, não é por aí não. Exatamente, não é o número de pessoas que está na nossa rede social. São aqueles ombros amigos confiáveis com cumplicidade, é isso que tem que ser valorizado. Exatamente, que não importa a distância, eu posso até usar toda a tecnologia que tem, comunicar com meu amigo na Austrália, ou quem sabe no Canadá, e nessa hora eu poder desabafar. Isto que é importante, ter o amigo onde você sabe que você vai ser ouvido, que você vai ser confortado diante da dor, do sofrimento, aquilo que é interminável, muito dolorido, muito sofrido, aquela angústia, aquele peso. Porque a pessoa, no fundo, ela não quer morrer, ela quer sair do sofrimento. E se a gente proporcionar a saída desse sofrimento, nós resgatamos vidas para continuar seguindo a caminhada. Então que fique bem claro aqui uma coisa, ó. Uma vez eu vi uma palestra do Pat Adams. Pat Adams é é um personagem real, né, um médico que ficou eternizado no filme do Robin Williams. Isso. Né? E eu vi uma palestra, para quem, aliás, fica a recomendação aí de dica cultural, até ver um filme bastante inspirador, e era um médico que foi, vamos dizer assim, ele foi um dos pioneiros nessa coisa quebrar o paradigma de ser um médico com empatia, olhando o ser humano. E ele até inspirou o Doutores da Alegria, sim, né, esse médico, para quem não lembra do contexto. E ele, apesar de ser essa figura que inspirou todas essas coisas, ele era uma pessoa muito dura no discurso, muito dura no bom sentido, muito agudo nesse sentido, né? E ele perguntava assim, que estratégia você tem para o amor? Aí eu, já, bom palestrante assim, já impacta. E ele, como olha, todo mundo tem estratégia para carreira, o pessoal tem estratégia financeira, aí uns mais, outros menos, mas as pessoas têm. Você tem estratégia para um monte de coisa na tua vida, você tem estratégia até para conquistar a garota que você se apaixonou, você monta estratégia para um monte de coisa na vida. Mas e a estratégia para nutrir os seus vínculos? Que estratégia você tem? Quanto tempo você dedica? Então, aquilo lá me chamou a atenção que eu nunca esqueci. Fica um convite para todo mundo que está nos vendo aqui. A doutora Alexandrina citou o estudo de Harvard, que segue pessoas desde a década de 30 até hoje. Lógico que muitos faleceram, mas seguem os descendentes. E mostrou que a coisa mais importante para a felicidade e satisfação com a vida é a qualidade dos vínculos que a gente forma. E quanto tempo e energia a gente está dispondo, a começar pelos vínculos primários, a começar pelos vínculos familiares mais próximos e os nossos amigos queridos, que alguns seguem por toda a vida, outros vêm e vão, mas aqueles amigos que a gente tem no momento. Então, vale a pena pensar sobre isso, principalmente se você tem uma família, o quanto que você está investindo de energia e tempo para manter a coesão familiar e os vínculos familiares, quanto que você se dedica aos amigos, sinceramente, e quanto que isso é nutrido, quanto que você usa de estratégia para fortalecer isso. Ah, tá bom, mas a gente estava falando de risco de suicídio, né? É lógico que isso tem tudo a ver, porque os vínculos são um fator muito importante na proteção. Eu costumo dizer, doutora, que são 2 pilares. Um, detecção precoce e tratamento adequado dos transtornos psiquiátricos. O outro, fortalecimento dos vínculos ao longo da vida. Então, que é a chamada rede de apoio social, que pode ser os familiares, que pode ser os amigos, desde a escola, da época do meu primário, da época do ensino médio, da faculdade, da época de qualquer época, e às vezes até participar de ONGs para que você possa fazer contatos. Muitas vezes a gente vai se distanciando e não percebe, mas aquele vínculo, você liga a pessoa, não faz um tempo que um amigo meu está na Itália, eu liguei, parece que era ontem que a gente estava conversando, porque ficou o vínculo, ficou o afeto. E isso que é importante cultivar. Hoje nós estamos assim muito frio, muito distante com as pessoas. Entra no elevador, ninguém se cumprimenta, está numa reunião,
faz o essencial e não se cumprimenta. Claro que nós vamos ter que ver, será que no trabalho eu posso falar com alguém? É recomendado ou não? Depende de você conhecer as pessoas. Mas você tem que ter laços de amizade. Isso é a maior força para a vida. Até para outras doenças que não doenças mentais. Ah, sim, no estudo de Harvard isso ficou bem mostrado. Olha que interessante, as pessoas tinham doença e acontecia coisas ruins na vida de todo mundo, que nem está na Bíblia, o sol brilha sobre justos e injustos. Então, mas as pessoas que tinham melhores vínculos tinham um grau menor de sofrimento diante da mesma adversidade. Então é muito interessante isso. Então, isso está provado que diminui o sofrimento para o ser humano. Então, a gente tem que enfatizar, né, que é importante isso. Cultivar essa amizade. E o que a gente vê é que muitos jovens hoje se distanciam muito e acabam não tendo isso. É onde o suicídio na população jovem fica muito exacerbado, aumentado as cifras, e que aí se torna um perigo. Olha, falando em perigo, eu queria agora conversar assim. Muitas pessoas estão aqui com a gente, estão ouvindo isso e estão até, poxa, legal, é uma coisa legal a se engajar, né? O que eu posso fazer para diminuir o risco? É aí que eu queria entrar nesse ponto. Quais são os principais pontos a serem avaliados no risco de suicídio? Para quem é profissional, tem a formação profissional, que a gente, inclusive, já ajudou muitos médicos a entender um pouco melhor o risco de suicídio. Mas se eu estou no meu dia a dia, doutora, que pontos que podem ser observados? Veja bem, nós estamos no dia a dia. Eu digo que sempre a pessoa tem que observar as pessoas ao lado, mudanças de comportamento. Então, eu vejo o meu colega de trabalho, Fernando, está sempre sorrindo, brincando, ele começa a sorrir menos, a brincar menos, a se atrasar no trabalho, e antes ele não atrasava, a entregar o trabalho de qualquer jeito, e antes ele era bastante, a performance era excelente, ele entregava muito bem. Começa a mudar o comportamento do que a pessoa era para o que ela está fazendo. E isso, o colega do trabalho, as pessoas no nosso relacionamento em casa, a esposa, o marido, os filhos, os nossos familiares, parentes, a gente vai vendo mudanças de comportamento. E aí começa a ter um discurso gradativo, às vezes verbal, de que assim, a vida não vale a pena, eu não estou gostando tanto do que está acontecendo, acho que não vou conseguir isso, aquilo. Vai tendo pensamentos negativos, pessimistas, e começa a questionar a validade do continuar vivo. E aí a gente, muitas vezes, no nosso corre-corre, a gente não presta atenção em determinadas frases. E essas frases têm um significado e a gente precisa olhar. Eu digo que a gente precisa olhar para quem está à nossa volta, mas inclusive para nós mesmos. Será que isso está passando na minha cabeça? Será que isso passa? E se estiver passando, eu tenho que procurar ajuda. Eu acho que é desmontar e procurar ajuda. Recentemente teve aí uma pessoa da mídia, o Valdívia, que entrou num quadro depressivo e ele foi espontaneamente para um hospital psiquiátrico. Não foi para um pronto-socorro, ele foi procurar um hospital psiquiátrico sozinho. E isso chamou a atenção de toda a mídia nacional e internacional. Né? Eu até parabenizo porque ele fez um bem de utilidade pública. Veja bem, é um homem de sucesso, estava aposentado, estava com outro trabalho, mas diante de algumas situações particulares da vida dele, ele deprimiu. Pensando em acabar com a vida, ele foi procurar o psiquiatra. Parabéns a ele. Excepcional. Parabéns a ele e que todo mundo siga o exemplo, independente de ser homem ou mulher. E aí eu lembro de grandes atletas que fizeram esse break também. A Simone Biles, em plena Olimpíada em Tóquio, ela já tinha vencido algumas competições, faltava 2, ela disse, não estou bem, e não estou bem psicologicamente. Ela parou e disse, tudo bem não estar bem, e parou a competição. A primeira vez que os Estados Unidos não levou medalha de ouro, quem levou foi a Rússia, mas ela não estava bem e ela parou. A gente tem que saber o momento de parar. E um outro atleta também de alto gabarito, Michael Phelps, o nadador, que ganhou medalhas olímpicas, aí ele resolveu que ele ia aposentar, porque já estava na idade para o esporte, né? E ele entrou num quadro depressivo e abuso de substâncias. Um outro colega, não nadador, mas de outra modalidade da Olimpíada, percebeu,
sugeriu a ele que ele se internasse, ele ficou 6 meses internado, se recuperou da depressão e da dependência química, casou-se, tem um filho e veio para o Rio, na Olimpíada no Rio, e ganhou de novo, foi recordista de medalhista. Então, o que eu quero dizer com esses exemplos? Que nós temos saída, Fernando. Nós temos coisas a oferecer para as pessoas que estão em sofrimento, em dor, que eu não quero morrer, eu quero sair do sofrimento. Busque ajuda, vença o preconceito, o estigma, porque é importantíssimo a gente mudar as cifras, principalmente no nosso Brasil. Perfeito. E outra coisa, doutora, eu ouvi comentários na época, né, de que a Simone, o Michael Phelps, eles eram fracos, por isso, pelo amor de Deus, são atletas de nível olímpico, multicampeões. Se tem uma coisa que eles não são, é fracos. Se uma coisa que não falta a eles é determinação e disciplina. Sim. Então, olha só, mesmo pessoas psicologicamente muito fortes, eu acho que quem fala isso nunca participou de uma competição. Acho que nunca participou, muito menos de uma competição de nível alto. Então, eles estão ali no limite, eles são praticamente sobre-humanos no que eles fazem, na expertise que eles têm no que eles fazem. O grau de dedicação e obstinação que eles têm que ter para ter aquele desempenho é absurdo, é uma coisa inimaginável. Eu costumo dizer que é quase sobre-humano. Como é que deve dizer que uma pessoa dessa é fraca? Não, ela não é fraca. Ela chegou no limite dela, reconheceu e com todo o direito que ela tem, ela buscou isso. Não, vou cuidar do meu psicológico agora. Então isso tem que servir de exemplo, Muito legal, muito legal. Eu trago esses exemplos porque são assim expoentes, que é como você falou. Você sabe qual o valor de milésimos de segundo? Esses atletas sabem. Eles lidam com isso. Então, olha o grau de... milésimos de segundo. Não é questão de 1 hora, 1 dia, 1 mês para você chegar numa conquista. É milésimos de segundo. Então, eles vivem numa pressão constante e muitos anos de preparo para chegar onde eles chegaram. Mesmo o Valdívia, ele teve toda uma carreira bonita, né? Eu sou corintiana, mas hora viva que ele teve no Palmeiras e brilhante em outros times de futebol. Então, assim, eu trouxe 3 exemplos de pessoas que são guerreiras, e é isso que a gente quer. Não é quer dizer, não, você está sofrendo, não. Busque ajuda. Os 3 exemplos, buscar ajuda. Souber o momento de dizer, agora não dá, e aceitar ajuda. Então, a gente precisa aceitar essa ajuda, ter a humildade de precisar, agora não dá. Por mais forte que eu tenha sido, ou por mais que me julguem fraco, porque o time tanto julga bem como julga mal. Nós vemos às vezes youtuber aí entrando em quadro depressivo, pensando em suicídio, por quê? Porque teve um único dislike, um comentário, e parece que desmorona os 399 que eles tiveram positivo. Então, nós estamos muito suscetíveis. A gente precisa fortalecer e buscar ajuda. Isso é importante. E no filme Patch Adams que você fala, tinha uma pessoa que também desejava morrer. Era um velho. E que ele, o Patch Adams, né, o médico, ele vai fazendo, e a pessoa volta a ter vontade de viver e recebe até o familiar que estava distante e não queria ver. Então, o filme mostra vencendo diversas barreiras, cada uma de um jeito. E é importante que a gente estimule quem está nos ouvindo, quem está aí acompanhando, indique para outras pessoas ouvir essa nossa conversa, Fernando, porque eu acho que ela tem desdobramento para muitas coisas na vida, não só para o desejo de tirar a morte, mas para planejar e a gente nem chegar lá no extremo. Exatamente. A senhora falou sobre alguns pensamentos e algumas frases que as pessoas falam, né? E que, infelizmente, a gente que trabalha com essa prevenção de suicídio, a gente sabe de histórias, né? De pessoas, os chamados sobreviventes, que depois de algum tempo falam, ele falou aquela frase e não se deu conta. Algumas frases muito comuns, eu queria lembrar que as pessoas podem ouvir exatamente assim ou de forma parecida. Por exemplo, eu acho que a vida não vale a pena, pode começar por isso. Viver ou morrer tanto faz. Até que chega num ponto assim, olha, morrer eu não queria, né? Mas se eu dormisse e não acordasse mais, não ia fazer diferença. Calma lá então, o que é dormir e não acordar mais? O que é deitar e não levantar mais? Aí já começa um namoro com a ideia. Até que começa a pensar que seja uma boa abreviar o próprio sofrimento, a própria angústia, ou o peso que supostamente a pessoa acha que os outros têm com ela. Até que começa a pensar meios,
planejar efetivamente, ir atrás do planejamento para efetivar, até um ato suicida. Em qualquer momento que a gente encontre um indício como esse, a gente precisa reconhecer isso e recomendar que a pessoa busque ajuda, né? Mas é que muitas vezes, Fernando, quando a pessoa, a família, às vezes colegas de trabalho, colegas de escola, professores, pessoas do prédio, ouve e fala assim, eu preferia estar morto, eu preferia dormir, não acordei mais. Nós estamos tão envolvidos com outras coisas que a gente não consegue entender a dimensão daquilo. Exato. Uma vez que o leite derramou, é que a gente vai tomar cuidado de onde é que vai pôr o leite. Né? Infelizmente, isso acontece. Então, é importante as pessoas que perderam alguém para o suicídio, as famílias enlutadas, colegas enlutados, profissionais de saúde enlutados porque perderam uma pessoa para o suicídio, é importante que a gente pense assim, que é como você falou na sua fala, em um certo momento, a impotência que a gente sente e que a gente não percebe tudo. Exato. Lembrar daquilo que eu falei, é multifatorial. Nunca todas as variáveis estão ao nosso controle, né? Nessas ações que a gente tem de prevenção do suicídio, eu conheci o senhor Ivo Oliveira, que ele é um pai enlutado por suicídio da filhinha de 18 anos. E ele costuma dizer que a filhinha dele também, porque tem esse lado também, doutor, que eu queria que a senhora comentasse, né? Muitas pessoas não dão esses sinais claros. Vamos lembrar, a circunstância do suicídio é um fenômeno muito complexo, multifatorial, ele pode seguir diversos caminhos, nem todos os casos são iguais. A gente tenta se apegar nas variáveis que estão no nosso controle, nas variáveis que a gente consegue identificar, mas às vezes não são tão identificáveis. Aí ele fala exatamente isso, minha filha no dia que aconteceu, ela não tinha dado sinal algum, não tinha falado nada, estava, entre aspas, tudo bem. Isso pode acontecer também. E é muito importante a gente falar isso, porque nesse momento, certamente, alguém que está vendo a gente pode ser uma pessoa enlutada por suicídio, ou de alguém da família, algum amigo querido, alguma pessoa próxima, né? Então, veja bem, quando ele fala, né, e é muito comum outras pessoas também dizerem, mas naquele dia, naquele momento, a pessoa estava bem. E às vezes aparentemente está bem porque infelizmente ela já tomou a decisão. Isso dá uma tranquilidade. Isso alivia a angústia porque eu já tomei a decisão. Então quem está à volta, puxa, ela melhorou, ela comeu, ela fez isso, ela consegue fazer algumas coisas, mas ela já está com o plano na cabeça. E a letalidade, quando tem um plano muito bem feito, acaba acontecendo. Então a gente tem que, mesmo... A gente sabe, nós como médicos sabemos que, por exemplo, um período trágico para a pessoa é após a alta hospitalar psiquiátrica, porque dentro do hospital a pessoa está protegida, sai do hospital, ela volta com os fatores, isto volta a ter risco. Então, mesmo depois a gente tem que continuar cuidando da pessoa, porque ao entrar em contato com determinados fatores que puderam ser gatilhos, puderam ser desencadeadores do pensamento, pode estar presente. E lembrar, como não só o Ivo, mas muitas pessoas que perderam familiares, principalmente filhos, para o suicídio, de que alguma dor fica e não tem como não ficar, mas pensa que sempre a gente fez o possível, fez o tratamento, fez as coisas possíveis, mas chega uma hora, uma pessoa com câncer, por mais que ela faça quimioterapia, radioterapia, cirurgia, ela vai a óbito. Uma pessoa com problema cardíaco, por mais que ela trate do coração, da pressão, uma hora ela vai, infelizmente, ao óbito. E a doença mental, alguns momentos, acaba tendo também essa fatalidade. Então, nós não somos responsáveis por tudo o que acontece. Não estou dizendo isso no sentido de se acomodar, ao contrário, a gente quer que as pessoas procurem, estejam alertas à mudança de comportamento. Mas uma vez que teve a perda, a gente tem que enfrentar. Que infelizmente a ironia da morte é que a vida continua. E para quem fica a vida tem que continuar, temos que ter vários propósitos para seguir na caminhada. E a caminhada que o Ivo escolheu foi defender outras pessoas que estivessem sofrendo como a filha dele. Ele encontrou propósito nisso. Que é muito bonito o trabalho que ele faz. É muito bacana. Ivo, se você estiver vendo a gente, um abraço aí para você e muita prosperidade nesse teu trabalho. Ele conforta, ajuda a confortar muitas pessoas, né?
Que aí não se trata de superação, como a senhora falou, esse tipo de coisa não se supera, mas fortalecimento, resiliência e aceitação que precisam ser trabalhados nesses casos. Doutora, a gente falou então dos transtornos psiquiátricos, dos vínculos, a gente falou de algumas frases e alguns comportamentos que a pessoa pode denotar, mas existem algumas ações práticas. Por exemplo, evitar que a pessoa tenha acesso aos meios pode ajudar nas diversas situações? Não só pode, como é um dos tópicos de maior, vamos dizer, prevenção, é reduzir acesso ao meio. Por exemplo, no século passado, tirar o gás na Inglaterra reduziu o suicídio. Por exemplo, na Ponte Mapo, na Coreia do Sul, a Samsung seguradora pôs LED em toda a ponte e conforme você vai andando, vai acendendo mensagens positivas. Diminuiu em 80% o suicídio naquela ponte. A ponte Golden Gate, que passou a ter proteção. Então, várias coisas, você tirar acesso, o porte de arma, reduzir, principalmente na população que... Quando a gente falou do exército, da polícia, se a gente tira, parece que tirou a identidade deles. Mas para a população, de um modo geral, não é interessante. Determinadas substâncias, coisas do gênero, altura, por exemplo, a engenharia e a arquitetura tem que fazer, como fez para o idoso, algumas normas para o idoso, a porta tem que ter 80, não 60, para passar uma cadeira de roda. Teve essa mudança, a gente também está tentando, né? A rampa, a gente também está tentando determinadas mudanças na engenharia e na arquitetura para diminuir o risco de suicídio. Que você tirando o acesso, a gente já consegue aquele tempo que a gente precisa reverter a pessoa para a vida. Isso é muito importante. Porque por exemplo, o comportamento suicida ele é muito diverso. Então há pessoas que fazem aquele planejamento, vai atrás dos meios, aí como a senhora falou, infelizmente nesses casos acaba que a letalidade acaba sendo maior, mas muita gente tem a impulsividade como um componente. E se o meio está dificultado, nesses casos em que uma impulsividade faria, por exemplo, uma pessoa se jogar de uma janela, se a janela tem alguma proteção, aquilo lá pode salvar uma vida, né? E para diversos outros meios. Então é muito importante isso. E um conceito que a gente não falou, que é muito pouco falado, mas eu queria que a gente conversasse, que é o conceito de pós-venção. Porque existe a prevenção, a gente está falando sobre isso, é o tema desse podcast, mas existe também a pós-venção. Como é que é esse? Aliás, eu queria dois conceitos, o conceito de sobrevivente e o conceito de pós-venção, que estão interligados. Sim, veja bem assim, a pós-venção é a intervenção que a gente faz após a perda de alguém por suicídio. Esse termo foi criado pelo pai da suicidologia, o Schneider, que ele percebe assim, a pessoa enlutada por suicídio, ela tem uma necessidade de ser atendida, de ser acompanhada, para que ela não venha também a deprimir e também pensar nisso como finalidade e estratégia. Isso é a pós-venção. O que é o sobrevivente? O sobrevivente é aquela pessoa que perdeu alguém por morte, por suicídio. É diferente daquela pessoa que tentou suicídio, não conseguiu letalidade e sobreviveu. Na língua portuguesa, nós não temos a diferença. Mas no inglês faz mais sentido, né? No inglês tem o suicide attempt, que é o que tentou suicídio, mas não morreu. E o survivor, que é o sobrevivente, o enlutado por suicídio. Os dois precisam de atenção. Quem tentou e não conseguiu, porque não conseguiu, deixou de ter risco, não. A gente sabe que as pessoas com tentativa prévia é fator de risco. Então, a gente tem que cuidar dessa pessoa para que ela não venha continuar tendo risco. E o sobrevivente, ele também tem risco, porque a dor, o luto, o sofrimento, isso não se apaga. Então, a gente tem que dar assessoria, dar atendimento a essa pessoa. E tudo isso, essa pós-venção, é para os enlutados por suicídio, que não deixa de ser uma prevenção para essa população específica. O CVV, já faz muitos anos, tem um trabalho fenomenal para os sobreviventes do suicídio após venção. Algumas faculdades de psicologia, de medicina, também oferecem esse tipo. Algumas ONG oferecem, então é importante que, se a pessoa conhece alguém ou está passando por isso, procure ajuda em alguma localidade no nosso Brasil que vai encontrar, nem que seja um atendimento online pela distância que muitas vezes tem desse serviço.
Foi muito bem lembrado o papel do CVV. Eu costumo dizer que o papel do CVV é imensurável, tanto no sentido nominal quanto no sentido figurado. Porque assim, é imensurável porque não dá para medir, porque eles não têm registros disso, né? Por um próprio conceito deles de descrição, eles não têm registro. Então é imensurável porque não dá para medir. E é imensurável porque é gigantesco, né? Eu vou te contar uma coisa até, doutora. Eu não sei se eu já te falei, mas meu interesse por esse tema, ele vem desde antes de eu ser médico. Uma vez vendo uma reportagem de TV, um noticiáriozinho que fizeram, né? Um documentáriozinho que fizeram sobre o CVV. E aí eu estava ouvindo um relato de um senhor que falou que ele estava em desespero, que ele não via solução e pensando num ato suicida. E que ele ligou para o CVV. E aí, aquilo lá me chamou atenção, eu vendo lá, um jovenzinho vendo aquilo lá. Eu não devia ter 16 anos ali. Eu não devia ter, acho que devia ter 15 anos naquela época. Enfim. E ele falou que ficou 40 minutos chorando no telefone e a outra pessoa do lado esperando, falando alguma coisa. Olha, tô aqui, quando você estiver pronto, fica à vontade, eu tô aqui. Depois de 40 minutos ele conseguiu falar alguma coisa e aquele contato que ele teve evitou o ato suicida e na ocasião da matéria ele era um voluntário do CVV. Aquilo lá me chamou muito a atenção e eu comecei a me interessar por esse tema. Então, o meu interesse pela temática do suicídio vem de antes de eu ser médico, de antes de eu ser psiquiatra, de antes de eu ser médico, por um relato de uma pessoa que deixou de ter o ato suicida por causa do CVV e hoje era voluntário. Então o trabalho do CVV ele é excepcional e entra no que nós falamos no começo. Lembra que eu falei da base? O CVV é uma instituição que age nessa base. Mesmo que um profissional seja voluntário do CVV, enquanto ele está no CVV, ele não está agindo como profissional, ele está agindo como uma pessoa que está escutando pessoas que precisam falar com os outros e muitos em risco de suicídio. Então é uma instituição excepcional. Meu abraço, carinho e consideração também para os voluntários do CVV que estão ouvindo a gente aí. Sem dúvida, nós dois somos o que a gente chama assim de colaboradores do CVV. Eu sei que você vai, assim como eu, dar aulas para os grupos quando eles têm as reuniões nacionais ou regionais. E há um tempo atrás, quando o CVV do Jabaquara fez 50 anos, eu fui chamada para fazer uma palestra para os que estavam presentes. Era um final de semana, tinha até um determinado político no meio lá. E eu perguntei, né, qual era a validade do serviço do CVV, né, se nós não tínhamos estatística de que aquilo fazia bem, né? E aí, né, todo mundo que eram voluntários, o anfiteatro estava cheio, né, todo mundo ficou me olhando como dizendo, pronto, a doutora Alexandrina desmontou todo o nosso serviço, todo o nosso trabalho. Mas é para falar justamente o que você já falou e reforçar. Nós não temos cifras, números do quanto o CVV ajuda, do quanto ele colabora com a vida do ser humano que está em sofrimento. Porque eles primam pela não identificação, pela não notabilidade de registrar nada. Muitos criticam o trabalho do CVV porque eles não preconizam fazer um tratamento, procurar o psiquiatra fazer isso, porque faz parte deles o ouvir. Eles têm todo um treinamento específico para isso. Eu já vi pessoas dizendo, eu liguei e não adiantou nada, porque a pessoa não estava aberta para, de fato, derramar a dor dela ali. Ela estava mais testando qual era a validade do serviço, porque quem está angustiado e precisa ser ouvido, o CVV ajuda muito. O trabalho é imenso, é rico, e a gente não precisa de números, a gente precisa saber de que, de fato, ele é eficaz e efetivo. Exato, essa pessoa talvez estivesse buscando algo que não é pertinência do CVV. Um trabalho como o do CVV, como eu falei, é diferente de um trabalho de um profissional. Na prevenção de suicídio, a gente precisa da sociedade agindo, com papéis complementares, né, não concorrentes. Então, eu logo no começo do CVV, a primeira vez que eu fui dar uma palestra lá, eu mas eu estranhei. Mas como assim? Vocês não recomendam o tratamento numa pessoa que notoriamente se beneficiaria do tratamento, mas aí logo eu reconheci o papel deles não é esse. A gente tem o nosso papel como profissional, como formador de opinião no assunto, de estimular isso. Eles têm um outro papel, que é muito importante e complementar, não concorrente. E tanto é complementar que quando uma pessoa externaliza o desejo de ter ajuda, eles têm uma lista de serviços públicos na região da pessoa que a pessoa pode. Sim. Mas o que acontece? Eles não interferem. Mas se a pessoa expressa esse desejo,
Eles auxiliam. Eles auxiliam. Então, é um serviço excepcional que faz parte da rede de proteção, como a senhora falou, né, doutora? Sim, e lembrando também que a Abrata com os psicoeducacionais também ajuda, e também tem aí os grupos, não propriamente de suicídios, né, de pessoas com risco de suicídio, mas para tratar da doença mental, para vencer o estigma, o preconceito, a Abrata também tem feito esse papel de prevenção para as pessoas que têm doenças mentais, principalmente o transtorno bipolar, a depressão e o comportamento suicida, tanto para jovens, para adultos, como para familiares, pacientes, portadores. A Abrata também tem aí, e ganhou até prêmio recentemente pelo trabalho que ela faz. Dos grupos online. Dos grupos online, exatamente isso. Pois é. Sabe, passou pela minha mente dizer assim que a Abrata indiretamente trabalha com prevenção de suicídio, mas não é justo, porque é quase diretamente, porque os principais transtornos associados ao risco de suicídio, a depressão é o principal, e o bipolar está entre os principais também, então a Abrata colabora bastante nisso. Eu vou corrigir tua frase, então não é quase, então ela interfere, porque a primeira pergunta sua aqui foi assim, dos fatores de risco, qual é o mais? E você disse o transtorno mental. E dentro dos transtornos mental é a depressão, é o transtorno bipolar que acaba levando ao comportamento suicida. E que se a gente tratar isso, nós não vamos chegar no comportamento. A gente interfere antes, a pessoa melhora, a pessoa segue a vida, trabalha, casa, faz um monte de coisa e a vida segue. Isso é que é gostoso, sermos aí parte do conselho científico da Abrata e poder ajudar. Ajudar um pouquinho nisso, né? Tantas pessoas, um pouquinho não, a gente ajuda muito, Fernando. Você não sabe quantas vezes eu que rodo o Brasil afora dando, o quanto as pessoas me olham, né? Me identificam com duas coisas. Uma é suicídio, mas eu sempre respondo, mas eu estou viva, né? E outra é com a Abrata. As pessoas olham para mim e veem a Abrata. E eu tenho o maior orgulho de, sem eu falar nada, estar estampado em mim o quanto eu defendo e partilho com todos vocês esse orgulho que a gente tem pela Abrata. Ela já tem 22 para 23 anos de existência e vai seguir em frente se depender dos nossos esforços. Se Deus quiser. Eu também tenho muito orgulho de duas instituições que eu tenho muito orgulho de colaborar, é a Abrata e o CVV, quando me chama, é sempre um prazer. Doutora, muito obrigado, viu, por essa conversa, foi uma conversa muito... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Claro. O que você deixaria de mensagem final para quem está nos ouvindo? Olha, de mensagem final é reforçar duas coisas importantes que a gente trabalhou aqui. Primeiro, a detecção precoce dos transtornos psiquiátricos e a busca por um tratamento efetivo o mais rápido possível. Isso vai mitigar um monte de risco, um monte de prejuízo ao longo da vida e também o risco de suicídio. Todo o nosso trabalho aqui na Abrata é para isso, para que as pessoas, para diminuir o preconceito, diminuir o estigma e difundir informação que faça as pessoas reconhecerem precocemente, tratar e informações que vão fazer a pessoa ter mais qualidade de vida e melhor bem-estar nessa jornada que o paciente tem no tratamento. Esse é o primeiro pilar. Mas não esquecer do segundo pilar, fortalecer os vínculos, ter uma estratégia para a sua coesão familiar, para a sua coesão com seus amigos, para exercer a solidariedade, que vai te aumentar vai aumentar a sua rede de apoio e vai aumentar a rede de apoio de outras pessoas. Então eu acho que se a gente atentar para essas duas colunas, o papel da Abrata vai ter sido bem feito. Se alguém que viu esse vídeo conseguir ter claro na mente essas duas colunas, tratamento adequado, tratamento precoce, diminuição do estigma e do preconceito, do outro lado, fortalecimento de vínculos, acho que esses mais de 50 minutos de conversa aqui vão ter valido muito a pena. E eu termino dizendo que a vida sempre vale a pena, que nós temos que deixar o perfeccionismo de lado e aceitar a solução possível naquele momento, mesmo diante da dor, da angústia, do sofrimento. Sempre há uma solução possível. Legal, nutrindo sempre a esperança. Obrigado, doutora Alexandrina, por esse papo. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado principalmente a você que está aqui com a gente até agora. Olha, gostou desse papo? Quer se informar mais sobre os transtornos psiquiátricos de maneira geral, depressão e transtorno bipolar em particular? Segue a Abrata em todas as redes. Novamente, muito obrigado, fique com Deus e até uma próxima. Abrata, inspirando pessoas.